Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Determine a derivada da função f de x igual a arcosseno da raiz quadrada de x pelo método que melhor lhe convier. No primeiro momento, vamos recordar algumas derivadas que podem nos auxiliar a atender à solicitação da questão. Começamos com y igual a arco, cujo seno é uma função u. Sua derivada y' poderá ser representada por u' sobre a raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. Nós também vamos lembrar que se y for igual a x elevado a n, sua derivada y' poderá ser expressa por n que multiplica x elevado a n menos 1. Bem, então nós temos a nossa função principal, descrita por f de x, igual ao arco, cujo seno é a raiz quadrada de x. E nós podemos reescrever esta raiz quadrada de x, que, por sinal, será a nossa função u, aqui do ladinho. Então, nós temos a nossa função u como sendo a raiz quadrada de x. Recordando que, quando nós tivermos uma expressão no formato raiz índice n de um número a elevado a um expoente m, nós podemos reescrever essa expressão como sendo a elevado a m sobre n. E a recíproca é verdadeira. Quando nós tivermos a elevado a m sobre n, então isto é proveniente da raiz índice n de a elevado a m. Neste contexto, então, a nossa função u aqui é a raiz quadrada, índice 2, de x elevado a 1. Então, reescrevendo nesse formato de potência fracionária, nós vamos ter o a representado pelo x, elevado a m, que é o expoente de x, ou seja, 1, sobre n, que nós sabemos ser o índice, 2. Logo, raiz quadrada de x é x elevado a 1 meio. E nós podemos começar, então, a derivação, que é dada por y' ou f' de x, neste contexto, e que é igual a u', que nós não conhecemos. Então, vamos só representar como u' mesmo, sobre a raiz quadrada. Então, escrevemos a raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. U menos, e como a função u é a raiz quadrada de x, e como diz aqui a nossa derivada, ao quadrado. Bem, para nós podermos continuar, então, nós temos uma simplificação e uma derivada para realizar. Lembrando que nós temos a nossa função u já ajustada, como sendo x elevado ao meio. Então, sua derivada u' será expressa pela derivada equivalente à derivada de x elevado a n, ou seja, n, e como n de x elevado a 1 meio é 1 meio, então nós vamos ter, repetindo, n, ou seja, 1 meio, vezes x elevado a n menos 1, ou 1 meio menos 1, que será dado por, como mínimo múltiplo comum entre 2 e 1 é 2 mesmo, 2 dividido por 2 é 1, vezes 1 é 1, menos 2 dividido por 1, 2 vezes 1 é 2. Ou seja, nós vamos ter, então, 1 meio x elevado a menos 1 meio. Logo, esta é a derivada da função u, que podemos ajustar mais um pouquinho, ou seja, reescrever como sendo u' igual a 1 meio, e como o expoente aqui está negativo, podemos reescrever essa potência positiva, contanto que façamos a inversão de x sobre 1 como sendo 1 sobre x, e agora elevado a 1 meio positivo. E u' finalmente pode ser descrita como sendo 1 vezes 1 é 1 sobre 2 que multiplica. E lembre que x elevado a 1 meio nós obtivemos da conversão da raiz quadrada de x. Ou seja, é o procedimento contrário ao que nós fizemos. Então, como nós temos a elevado a m sobre n, podemos devolver a raiz índice n de a elevado a m. Ou seja, x elevado a 1 meio pode ser reescrito como sendo a raiz quadrada de x.
E esta é a nossa função U', que será escrita na derivada principal. Então, f' de x será igual a 1 sobre 2 raiz quadrada de x. E sobre a raiz quadrada de 1 menos, simplificando a raiz com a potência 2, x então. Como nós temos a divisão de duas frações, nós podemos então fazer o seguinte: f' de x vai ser igual a, mantemos numerador 1 sobre 2 raiz quadrada de x. E multiplicamos pelo inverso do denominador, que aqui vai ser dado por 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x. E agora, para finalizar a nossa expressão, ou para apresentar um dos possíveis resultados finais, nós vamos ter f' de x, que vai ser igual a 1 que multiplica 1, é 1 mesmo. 2, vamos repetir, vezes. Note que nós temos a raiz quadrada de x e a raiz quadrada de 1 menos x. Como os índices são os mesmos, podemos escrever tudo sob uma mesma raiz. Ou seja, 2 que multiplica a raiz de x vezes 1 menos x. E a distribuição aqui de x para 1 menos x não há necessidade de se realizar. Ok? Então, com esse resultado, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!